Abra sua Bíblia comigo, por favor, num livro do Velho Testamento chamado Ester, 4,14. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? A última declaração eu vou ler de novo e depois eu vou dizê-la de outra forma. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Ele está dizendo a Ester, quem sabe Deus te levantou nesse momento, nesse lugar, para algo muito maior. Agora abra, por favor, capítulo 5, Evangelho de Lucas, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos junto da praia. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E Jesus, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, dali ensinava o povo. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandastes, lançarei. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase afundavam. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Irmãos, nós estamos num momento muito interessante, a gente tem dito isso desde o início do segundo semestre de 2023, quando Deus nos mostrou um plano que Ele tem para as nossas vidas a partir de uma experiência com Ele, daquilo que aprendemos na palavra neste lugar, para a partir de 2024. 2024 chegou. Nós estamos diante de uma escolha. Podemos continuar com as nossas vidas ordinárias, e quando eu falo ordinária, não estou falando no sentido de ruins, mas no sentido de aquilo que acontece todo dia do mesmo jeito, na mesma ordem do dia, ordinário, na mesma ordem. Você levanta, trabalha, paga a conta, volta cansado para casa, dorme, levanta, cansado, trabalha, volta para casa, de vez em quando compra alguma coisa, de vez em quando perde alguma coisa, e entra ano, sai ano, as suas roupas são as mesmas do guarda-roupa, raramente você tem uma troca significativa, você está sempre devendo um juro no banco, ou está devendo para alguém, ou você não consegue fazer uma reforma na sua casa, ou você não consegue ficar livre de um problema que vem se arrastando, e vem à igreja e ouve a palavra, mas aquilo não transforma a sua vida, e você vai vivendo desse jeito. Essa é uma opção. Ou a outra opção é a gente acreditar naquilo que o Senhor Deus falou, naquilo que a palavra de Deus tem falado para nós, e a gente resolver então tomar um caminho novo. Não continuar no caminho ordinário, mas fazer alguma coisa que seja extraordinária, que esteja para além da ordem do dia. Em algum momento a gente tem que escolher se a gente está cansado de sofrer e a gente quer dar um basta nisso e começar uma coisa nova, ou se a gente encontrou no sofrimento, na miséria, na pobreza, na doença, na humilhação, um lugar de conforto, porque a nossa mente, ela faz essas coisas que a gente não consegue entender, ela se acostuma com o sofrimento. É tão interessante isso,
Eu tenho uma experiência, fui buscar um serviço num determinado lugar e a pessoa que presta esse serviço, muito competente, mas está bem envelhecido e passou por uma perda muito significativa há algum tempo, eu acho que essa pessoa perdeu o encanto pela vida, mas continua levantando muito cedinho e prestando serviço, e eu gosto de levantar cedo, e então, da última vez eu falei, onde é que eu vou arrumar alguém que me preste esse serviço? Eu lembrei dele, falei, ele levanta cedo. E eu tenho preguiça de gente que tem preguiça. Então, a que horas abre a loja? 9 horas. Você chega lá, 9 horas, a pessoa está pensando em abrir. A pessoa está varrendo o lugar. Já devia estar pronto para receber o cliente. E esse moço, ele levanta muito cedo. Você chega lá às 7h30, ele está lá. Falei, vou lá. Chegar, pedir o serviço. Ele disse, pode sentar que eu vou preparar para você. Eu reparei a sujeira do lugar. Ele perdeu o encanto pela vida. Porque perdeu alguém importante na vida dele. Isso acontece, a pessoa desencanta. Para continuar vivendo, ela continua fazendo o ordinário. Aquilo que está na ordem do dia. E ele continua, levanta cedo, abre o negócio dele, atende os clientes, mas já não tem mais o mesmo zelo, já não tem mais o encanto que tinha pela profissão. E o lugar estava fedendo, mas eu já não tinha como sair. Por 2 razões. Primeiro, porque eu ia deixá-lo sem graça. E eu não queria magoá-lo. Ele ia entender que eu, de alguma forma, não gostei de alguma coisa e saí. E a segunda é porque eu realmente precisava do serviço. Se não fizesse ali, teria que esperar um outro horário. Bom, tem um ditado que diz, dona Rosane, que o que não tem jeito, ajeitado está. Já que não tinha jeito de correr, o jeito era ficar. Então, deixa eu me acomodar. Mas sabe o que eu percebi? Que exatamente 10 minutos depois que eu estava naquele lugar que estava fedendo, eu parei de sentir o cheiro. Eu parei de sentir o mau cheiro. Não porque o mau cheiro tivesse acabado, mas porque o meu organismo se adaptou, ele se acostumou ao cheiro. Isso acontece conosco. E era um cheiro ruim, mas eu vou falar de um cheiro bom há muitos anos atrás, quando aqui, ali perto da Magnesita, tinha aquela fábrica de biscoitos, que um dia foi biscoito Piraquê, depois virou biscoito Aimoré. Você se lembra daquela fábrica que tinha ali? E ela soltava as fornadas de biscoito. Quem já comprou biscoito lá, hein? Você já comprou aquele pacote de retalho, que vinha pedacinho de tudo que era biscoito? Uma delícia, né? E eu arrumei de ser fiscal de ônibus da antiga Metrobel, naquele lugar. Ficava sentado, anotando o número de ônibus quando passava, bem do lado. Gente, na primeira manhã que eu fiquei lá, aquele cheiro era delicioso, aquele cheiro de biscoitos. A irmãzinha que trabalha numa padaria talvez entenda do que eu estou dizendo. No começo a gente não sente o cheiro dos biscoitos e dos pães, mas na parte da tarde eu já não estava sentindo mais do mesmo jeito, e no outro dia eu já não sentia. Meu organismo havia se acostumado e ele já não percebia a diferença. Aconteceu com você também algum dia, de você se acostumar com os cheiros e eles não fazerem mais diferença para você? Por quê? Porque nós nos acostumamos. Então tem muita gente que entrou no sofrimento e se acostumou com o sofrimento. Você continua, você entra na zona de conforto, você está confortável no seu sofrimento, você está confortável ganhando salário mínimo. Você está confortável ganhando 2 salários mínimos. Dia 20, 23, você vai pedir dinheiro emprestado ou entra no vermelho do banco. Mas você se acostumou com aquilo. Você é maltratado ou é maltratada. Aquela pessoa que diz que te ama, te xinga. Se não é que te dá uns tapas. Abusa de você, tira vantagem de você, usa suas coisas. E você se acostuma com aquilo. Você é maltratado, maltratada no ambiente de serviço. Você não consegue fazer aquilo que é o maior sonho seu, fazer uma faculdade, conseguir um título, mudar de vida. Você muitas vezes até consegue, passa um sufoco, faz muito sacrifício, consegue um título acadêmico, se torna um profissional legitimado a fazer aquilo que você estudou, não encontra lugar no mercado e vai fazer uma outra coisa. Irmãos, nada contra quem dirige Uber, muito pelo contrário, uso muito, gosto e quero que o motorista de Uber ganhe muito dinheiro, seja feliz e seja realizado. Mas vamos combinar que quem estudou direito não foi para ser motorista de Uber? Vamos combinar que quem fez engenharia quer ser engenheiro e não ser motorista de Uber? Então, se você entra numa situação dessa, você precisa se revoltar.
Não se revoltar com Deus, não se revoltar com as pessoas, não se revoltar com você, mas se revoltar com ter se acostumado com isso. É preciso dizer basta, eu quero acabar com isso. Mas a nossa tendência a absorvermos e nos acostumarmos com as coisas faz a gente ficar na zona de conforto do sofrimento. Pastor, tá bacana, eu estou entendendo tudo que o senhor está dizendo, o pastor Zé está pensando isso. Mas onde é que isso entra nos textos bíblicos que nós lemos? Vamos para a história. Jesus veio a esse mundo com uma missão. Ele veio anunciar a verdade. Foi isso que Jesus veio fazer. A verdade liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É a verdade que liberta. É a verdade da divindade de Jesus, ele é Deus encarnado. É a verdade de Jesus, filho de Maria, virgem. Sendo ela uma virgem, ele nasce pelo poder do Espírito Santo e não por um homem que tenha dormido com Maria. Então ele não trouxe na sua faceta humana o pecado de todos os homens. Ele é perfeitamente homem, mas sem pecado. Perfeitamente Deus encarnado. Essa é a verdade que tem que alimentar a minha fé. Ele caminha pela terra. E ele traz uma outra verdade. Deus se agradou de perdoar os nossos pecados. Mas não de graça. Tem um preço esse perdão. É um preço tão alto que eu não poderia pagar o meu perdão. E você não poderia pagar o perdão da sua alma. Então Jesus se dá em sacrifício. Ninguém toma de Jesus a vida dele. Ninguém toma de Jesus. Ele por si mesmo entrega a vida dele em sacrifício para resgatar a nossa. Essa é uma verdade que liberta. Mas ele não permanece morto. Ao terceiro dia, ele ressuscita. Ele vence a morte, ele vence o império dos homens. E ele se manifesta àqueles que criam e que estavam na fé. E ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando ele sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo. Desta vez, diferente de todas as outras que o Espírito Santo havia vindo até a terra, dessa vez ele veio para ficar na igreja. Então nós já temos em nós a pessoa do Espírito Santo. E nós temos de Deus uma missão na nossa vida. Essa é a verdade que liberta. Eu sei disso tudo, isso tudo compõe uma única verdade. E essa verdade me liberta do sofrimento. E eu não preciso me acostumar com o sofrimento. Eu posso romper as cadeias do sofrimento, posso me rebelar e posso tomar uma posição nova. Jesus está ali pregando para uma multidão. De repente a multidão vai apertando, ele não tem para onde ir, porque ele está entre o lago de Genezaré e a multidão. Ele vê alguns pescadores que haviam trabalhado a noite inteira e não tinham pegado nada. Estavam lavando as redes para poder usar no outro dia. Ele pede licença. Jesus pede licença e entra num dos barcos. Pede para levar um pouquinho ali para frente, de tal maneira que a multidão não entrasse na água e ele pudesse falar com todos. E ele faz uma pregação. Jesus era pregador. Jesus fazia o que eu estou fazendo, ele pregava. A única coisa que Jesus tinha para dar era a palavra de poder. Ele não tinha mais nada para dar, ele não queria dar mais nada dele mesmo. Apenas a palavra da fé para que as pessoas crescem ou não crescem. E crendo mudassem de vida. Ele dava a oportunidade das pessoas mudarem a própria história. Terminado, é a hora de recompensar quem trabalhou, porque Deus não fica devendo ninguém. Irmãos, é interessante, tem gente que dá o tomé na gente, não tem? Você já teve a experiência triste de fazer algo por alguém, e esse alguém ficou de te pagar e ela finge de besta, ou ela simplesmente não te paga, te finta, te rouba, te dá prejuízo? E você diz: olha, eu vou deixar isso para lá porque é melhor do que brigar, ou você briga e mesmo assim não recebe? Pois é, Deus não fica devendo ninguém. Eles haviam deixado que ele entrasse no barco. Simão Pedro. Ele leva o barquinho então e diz: vai para o alto mar, vai para onde a água é mais funda. Pedro não entende nada, mas ficou encantado com o discurso daquele pregador, pegou o remo, levou o barquinho e olhou para Jesus. Jesus disse: agora você pode jogar a rede. Agora você pode jogar a rede. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Agora você pode jogar a rede. E aí o que ele diz para Jesus? Olha, o senhor é um grande pregador, mas eu sou um grande pescador. O senhor é um grande pregador, mas eu sou um grande pescador. Eu bati rede aqui nesse lugar a noite inteira e não peguei nada.
Não tem peixe nesse lugar. Não tem peixe. Amanhã eu volto para bater rede de novo. Porque hoje o mar não está para peixe. Irmãos, é interessante que a gente tem o péssimo hábito de dizer para Deus que não vai dar certo. Sabe por que esse país não muda? Porque não tem jeito de mudar. Meu pai foi assim, meu avô foi assim, e eu vou ser assim. Lá em casa todo mundo tem dedo podre. Minha irmã teve um casamento horroroso, minha outra irmã já divorciou, a outra irmã apanha do marido, e eu também tenho um casamento ruim, é dedo podre. Nossa, já fiquei noivo 3 vezes, todas elas me traem. Eu não sei escolher, será que é maldição hereditária? A gente tem mania de dar explicação para Deus. Mesmo tendo a palavra dizendo, eis que estou convosco todos os dias, a gente nunca está sozinho. Aí você vem, ouve a palavra, você liga a televisão, tem a palavra, você abre a Bíblia, tem a palavra, você ganha um presente de alguém, uma xícara, uma caneca, vem o versículo bíblico, alguém que você nunca conhece, nunca conheceu, você não conhece, chega para você e te dá uma palavra, e você não consegue ouvir a voz de Deus. Igual Pedro aqui, Jesus falou, joga a rede. A única coisa que ele tinha que fazer era jogar a rede. Ele resolveu falar com Jesus. Eu já bati a rede aqui a noite inteira e não tem nada. Sabe o que Jesus respondeu? Sabe, Pablo? Sabe o que ele respondeu? Ele não respondeu, ele ficou calado. Ele não argumenta. Se você resolver entrar numa disputa com Jesus, ele não argumenta. Ele deixa você aprender com o sofrimento. Porque o teimoso aprende com o sofrimento. Mineiro é legal, eu gosto de ser mineiro. Se um dia Deus virasse para mim e dissesse, Ademir, você vai voltar para a terra, escolhe o lugar onde você vai nascer, eu ia falar Minas Gerais. Eu gosto de ser mineiro. Mineiro é cheio de sabedoria, principalmente o mineiro da roça. Mineiro da roça diz, quem tem pressa come cru. Quem conversa com o cavalo dá bom dia para o cavalo e não tem resposta. Quem conversa muito dá bom dia para o cavalo, não tem resposta. Jesus não vai debater com você se você resolver desobedecer. Se você resolver retrucar, se você resolver dizer para ele que a palavra não está certa, ele não vai entrar numa disputa com você. Ou você escolhe obedecer ou não escolhe. Então, irmãos, nós estamos numa encruzilhada no início desse ano. Ou vamos continuar numa vida horrorosa, ou nós vamos aceitar o que Deus tem para nos dar. Uma vida maravilhosa. Pedro joga a rede. E ele ficou esperando. Aí o Pedro, que era teimoso, mas não era burro, falou, olha, sob a tua palavra eu vou jogar. Ah, Wesley, sob a tua palavra eu vou jogar. Quando ele puxou a rede, irmão, o barco quase afundou, a rede não veio de tanto peixe. Chamou os outros que estavam lá. A Bíblia diz, e eu quero que você leia comigo de novo esse versículo, por favor, presta atenção. Volta aí, por favor, verso 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram, e encheram os 2 barcos, de maneira que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Olha agora, pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da prosperidade deles. Você vai falar com seu cunhado de Jesus e ele sabe que seu casamento, desculpe, é uma porcaria? Você vai falar com o seu patrão de Jesus e ele olha para você e não te fala nada, mas ele fica pensando assim, dia 16 você está me pedindo adiantamento, está me pedindo vale? Seu Deus não consegue nem suprir um mês da sua necessidade? Você fala de Jesus para os seus vizinhos e o seu vizinho te vem empurrando o carro todo dia, porque seu carro não pega, está com arranque estragado. Chega com o carro batido porque freou, o pneu estava careca, e nessa chuva aí ele escorregou e bateu. Você vai falar de Jesus para alguém que te visita todo mês porque você está doente, e a pessoa coça a cabeça, não fala nada com você, mas pensa, cadê o teu Deus?
Irmão, eu vou te perguntar, onde está o teu Deus que não mudou a tua vida ainda? Onde está o teu Deus que não mudou a tua vida? Você está vivendo de favor? Você está comendo de favor? Você está andando de carro de favor? Você está pegando carona de favor? Você está andando de ônibus com outra pessoa pagando a sua passagem? Não foi isso que Deus pensou para você. Não foi isso que Deus sonhou para você. E melhor, não foi isso que Deus prometeu para você. Porque Ele disse que você vai ter vida e vida com abundância. Será que Deus prometeu e não consegue pagar? Acaso tem Deus a mão encolhida para que não possa abençoar? Não, Deus tem a mão estendida para abençoar. O que está acontecendo é que você está na linha de conforto. Você se assentou no sofrimento. Você se assentou na pobreza. Você não se revoltou positivamente. A sua revolta é negativa. Você está revoltado com Deus e xinga Deus. Você está revoltado com as pessoas. Você tem que se revoltar com a situação de você se acostumar com o sofrimento e se rebelar contra ele e dizer: não, em nome de Jesus eu mudo isso. Quando ele diz que o espanto se apoderou de todos, quando as pessoas começarem a ver que você, depois de 20 anos, carregando uma doença, agora você está curado, eles vão ficar espantados e vão dizer: como é que você foi curado? Lá em casa tem um que está doente também. Quando as pessoas começarem a ver que você está trabalhando, e apesar de você não ser rico, você está prosperando, está mudando de casa, está mudando de carro, está andando melhor vestido, está falando melhor, que seus filhos estão estudando, indo bem, o espanto vai se apoderar deles, eles vão dizer: me fala da tua fé, conta para mim desse Jesus. Aqui em casa agora à tarde, 2 amigas da Simone vieram visitá-la. E uma delas, muito simples, estava conversando com a gente, dizendo: olha, eu estou com um problema. Eu não consigo pôr o carro na garagem, meu carro está dormindo lá de fora. E a gente começou a falar de carro. E eu pensei: será que a sua garagem é muito difícil? E ela falou: não, porque o pessoal para carro na rua de um lado, fica estreito, eu fico com medo de manobrar e bater. Tem até uma foto aqui da garagem, aí tirou. E eu vi o carro dela parado na porta. Lindo, carro novo, bonito. Uma casa linda. A casa dela é o 2º andar, a de baixo não, mas a de baixo tem a garagem. E ela começou a contar para Simone. E ela disse: o nosso Deus é maravilhoso, né, Simone? Eu tinha uma vontade tão grande de ter uma casa, mas morava longe. Morava no barro, naquela época. Mas eu dizia para todo mundo: ela não tem instrução. Ela é uma pessoa comum, ela não tem nada de extraordinário, é uma pessoa comum. E ela disse: olha, eu consegui fazer um cômodozinho daquela tábua vermelha, aqueles tapumes. Depois eu consegui juntar um dinheiro e comprar um pedacinho de terra do lado. E comecei a puxar. E ela foi contando como é que ela foi fazendo as coisas acontecer. Ela disse: às vezes o pessoal zombava de mim, porque eu era mais pobre do serviço. E o pessoal dizia: lá ela fica falando que o Deus dela vai mudar a vida dela. Irmãos, e o Deus dela mudou a vida dela. Porque Deus não tem a mão encolhida. Olha o que está escrito aqui, em nome de Jesus, presta atenção. Olha lá. Verso 6. E fazendo assim como Jesus disse, colheram uma grande quantidade de peixes. Agora eu quero parar, porque depois eu volto nesse texto. Algoritmo. Você já ouviu falar dos algoritmos? Sabe o que é algoritmo? É uma palavra que está muito na moda. O algoritmo é o resultado de um programa de combinação de informações que determina para você o que você vai pensar. Você já reparou que basta você fazer uma pesquisa, por exemplo, no Google, você está querendo comprar uma saboneteira. E a saboneteira ali na loja custa R$15. Aí você joga no Google, saboneteira. Aí o Instagram começa a mandar para você, o Google, o Facebook, tudo começa a aparecer para você. Você sabia que hoje nós temos uma tecnologia que o nosso celular, que parece que está inativado, que a gente não está usando, ele está captando informações? Você já reparou que todas as vezes que você vai usar um aplicativo que é de graça,
entre aspas, é de graça, você precisa permitir que eles façam uso de uma série de informações suas? E se você não clicar permito, você não usa. Quando você clica ali, ele passa a ouvir e a pesquisar a sua vida. Então, eles colhem informações de como você pensa, de como você age, onde você mora, tudo da sua vida. E eles começam a mandar coisas para você para modelar o seu pensamento. Você acha que a sua preferência política é sua genuinamente? Foi plantado em você. A minha também. Você acha que você escolheu determinado produto ou serviço por você mesmo? Isso foi plantado em você. Sabe por quê? Porque o homem, o ser humano, a mulher, o ser humano, é alimentado por informações. As informações modelam os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos determinam as nossas ações e atitudes. As nossas ações e atitudes fazem a vida que a gente leva. Como é que eu mudo isso? Irmão, eu vou te dizer como é que a gente muda isso. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Porque eu trouxe você a esse ponto de raciocínio, para você entender que hoje, e eu vou me valer da palavra que foi dada a Esther e que nós lemos. Quem sabe Deus te colocou hoje, neste lugar, para te dar uma palavra para mudar a sua vida. Quando você se alimentar dos pensamentos de Deus, quando você realmente começar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Você não precisará de favor de ninguém. Você não dependerá de dinheiro emprestado de ninguém. Você não vai arrastar uma doença a vida inteira. Você não vai ficar num casamento que te humilha e que te faz sofrer. Você não vai ficar numa separação, numa dor e numa solteirice que você não quer. Você não vai ficar ganhando pouco dinheiro. Pastor, mas o dinheiro não é a raiz de todos os males? Não está escrito isso na Bíblia? Não, não está. Está escrito que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. Quando eu me apaixono pelo dinheiro, Deus quer me prosperar. Por que Deus quer me prosperar? E quando eu falo prosperidade, eu não estou falando só de acúmulo de riqueza, não. Ele quer que eu seja feliz, que eu tenha vida e vida com abundância. Por que Deus quer fazer isso? Por causa do verso 6. Para que o espanto caia por sobre todos os que te virem. Deus vai começar a fazer um na vida de um, na vida de outro. Agora tem um detalhe, irmão. É para todo mundo? Não. O convite é para todo mundo. O reino de Deus está aberto para todo mundo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque muitos ouvem e poucos creem. Muitos ouvem, mas não creem. Poucos são aqueles que ouvem, mas creem. E os poucos que creem, Deus não abre mão de recompensá-los, porque Deus não fica devendo a ninguém. Quem sabe, Deus te trouxe aqui nessa noite, para a partir dessa noite mudar a sua vida. Você resolve. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?